Fala meus amigos, beleza? Como vocês estão? Esse é meu primeiro vídeo depois de muito tempo sem postar aqui no meu canal. O canal praticamente tinha alguns vídeos de música. Eu resolvi começar a postar alguns vídeos de resenha. Tava pensando em algumas coisas hoje, né? Pensando o que vale mais, né? O equipamento, o talento. Com certeza o talento vale muito mais, mas logicamente também que o equipamento vai te ajudar a chegar no resultado de forma mais rápida, né? E eu estava pensando em alguns acontecimentos na minha vida que eu queria compartilhar com você. Eu estava lembrando da minha infância, dos meus 11 para 12 anos, quando eu comecei a aprender a tocar. Meu pai tinha um violão, eu gostava de tocar violão, via as revistinhas. Na época não tinha YouTube, não tinha internet. A gente via tudo pela banca, ia na banca, comprava uma revistinha. Meu pai tinha algumas revistas, muito música sertaneja, sempre foi o carro-chefe do Brasil, música sertaneja. E aí eu tocava ali, até que eu comecei a frequentar a igreja e comecei a aprender a tocar teclado. Eu lembro que eu não tinha dinheiro, na época, uma condição muito difícil, né? A gente vivia um tempo muito limitado financeiramente. E aí eu lembro que eu desenhei, né, as teclas do teclado numa folha de ofício e ali comecei a estudar. Lembro que eu fiquei a semana inteira ali imaginando as notas e olhava as cifras. Toquei na igreja naquela semana mesmo. Lembro que eu errei algumas coisas, mas foi uma experiência muito legal. Eu fiquei no banheiro antes de darem a oportunidade pra gente. Eu fui pro banheiro, fiquei ali memorizando, tentando lembrar aquilo que eu estudei durante a semana. Aí fui tocar, errei algumas coisas, né? Mas foi o meu pontapé ali inicial para aprender, para me motivar a aprender a tocar. E eu fui ter um instrumento, um teclado profissional, né? Nem era um teclado muito assim caro, mas foi um teclado na época que eu consegui comprar. Foi depois de anos. Eu fiquei durante muito tempo tocando com equipamento da igreja, com teclados de amigos. Eu fui ter um QS8 da Alesis depois de muitos anos, um pouco antes de eu ir para Portugal, quando eu fui fazer missões em Portugal. E antes disso, nesse percurso, a gente tinha uma banda da igreja, depois a gente montou uma banda. E esse meu amigo que cantava na banda, ele tinha um teclado, um Casio, não lembro qual Casio que era um tecladinho legal, assim, tinha uns sonzinhos legais, mas muito limitado, né? Bem amador, mas pra nossa realidade era bonito, assim, os sons eram legais. E a gente foi tocar numa igreja. Eu lembro que tinha um rapaz tocando num XP50, que era um tecladão na época, 50 ou 60, não lembro agora. E cara, ele tocava no piano, se eu não me engano, ele chama piano MIDI. É um piano muito bonito, característico. Muitas pessoas estavam usando aquele piano. Eu fiquei com aquele piano na cabeça. Falei, cara, que som bonito. Eu preciso achar esse som nesse Casio. E logicamente eu não tinha, né? Mas a vontade era tanta que eu comecei a fuçar, mexer nos parâmetros que possibilitava ali, né? E fui mexendo e cheguei num piano elétrico bem legal, cara, na época, assim, comecei a tocar. E foi, assim, pra mim, satisfatório, porque eu comecei a memorizar aquele som e falei, poxa, tá muito próximo, né? A gente tocou algumas vezes. Depois de muitos anos eu tive a oportunidade de tocar realmente no XP50, no 80, e realmente era um timbre bem bonito. Naquela época era bem moda aquele timbre, acho que é piano MIDI, alguma coisa assim, um piano elétrico. Enfim, depois de muitos anos eu fui congregar em uma outra igreja e lá tinha um X3 da Korg. E eu era rato de igreja, ele gostava de estar todo dia na igreja. E aí eu levava esse teclado dentro do ônibus, às vezes pegava na igreja assim, botava um case dentro do ônibus e ia para casa no fim de semana para estudar as músicas, enfim, porque eu não tinha instrumento. E aí fuçava também, tentava tirar uns timbres que eu via nos discos. Na época não tinha YouTube, não tinha como aprender. Hoje é muito mais fácil, né? Você entra ali no YouTube, eu quero esse timbre, eu quero esse som. E aí tem várias pessoas ensinando. Na minha época não existia, você tinha que ouvir fita cassete, ou depois, mais pra frente, foram os discos. E aí eu comecei a aprender a mexer nos parâmetros e chegava a sons muito bons.
Por que eu estou falando isso, né? Por que eu estou contando essa história? Porque eu comecei falando o que é mais importante, se é um bom músico ou se é um bom equipamento. E naquela época, realmente, o que fez a diferença para mim, lógico que se eu tivesse um XP80 na minha mão, eu já teria o som pronto ali, faria, talvez evitaria toda essa cadeia de desgaste de tentar chegar no som. Mas em contrapartida, também foi muito interessante, porque foi ali que eu aprendi a mexer, né? Hoje em dia a gente acaba sendo um pouco preguiçoso, porque está tudo muito na mão da gente. Você coloca as coisas e elas já saem prontas. Com essa questão da IA, então, faz as pessoas serem muito mais preguiçosas na questão de realmente extrair e entender o que realmente é cada coisa, né? E não ver somente falar e a coisa acontecer, mas realmente se aprofundar naquilo, entender aquele processo. E foi muito bom para mim, cara, porque fez eu crescer. Depois, quando eu tive outros teclados, quando eu entrei na fase dos sintetizadores, alguns anos atrás, eu lembro que eu vendi o meu Nord. Eu tinha um Nord Stage na época, depois de muitos anos, lógico. Já estava tocando profissionalmente, já vivia de música. E aí eu comprei um Nord, fiquei alguns anos com o Nord e enjoei. E aí todo mundo começou a comprar e eu fiquei meio enjoado. Todo mundo tem e tal. Aí pintou uma oportunidade de eu trocar o meu Nord num Prophet Heavy 2. Foi o meu primeiro Prophet Heavy 2. E eu fui e troquei. Quando eu cheguei com o Prophet em casa e eu fui ligar, cara, não tinha som de nada. E aqueles presets malucos, eu falei, cara, que M que eu fiz, né? E aí eu comecei a tocar, eu falei, cara, não tá som de nada. As polifonias, eu não sabia muito bem, assim, eu fui meio no escuro. Era 8 vozes de polifonia, esse primeiro Prophet que eu tive. E aí ele cortava depois de 8 vozes. E eu lembro que eu tentei usar ele como controlador, com piano, e não deu certo, porque ele continuava cortando as vozes, né? E aí eu comecei a estudar synth e a síntese, né? E aí fui indo e fui desenvolvendo. E depois, eu lembro que eu vendi esse Nord, tive vários sintetizadores, fui vendendo, porque na cidade onde eu morava, onde eu moro até hoje, você não tem uma loja, alguma coisa que tem muitos sintetizadores. Então ou eu via pela internet ou eu ia trocando para eu poder experimentar. Às vezes perdia dinheiro, cara. Perdia, às vezes, perdia R$1.000 no sintetizador. Mas a minha vontade de aprender. E isso foi fazendo eu me aperfeiçoar no sintetizador. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as limitações, elas provam pra gente que a gente pode ser muito mais criativo. Quando a gente tem uma limitação até de conhecimento, às vezes, de alguma coisa, às vezes a gente se esforça dentro da nossa limitação, naquilo que a gente sabe, extrai o melhor. Muitas vezes o equipamento ele te dá essa limitação. Ele fala, poxa, isso é igual o Cássio lá, no meu início. Eu comecei a tocar, eu vi que o Cássio ele tinha limitações. Eu fui tentando extrair e apertar ele o máximo para extrair o melhor dele. Mas foi muito bom, porque aquilo fez eu entender o máximo daquele instrumento. Então, às vezes, você quer ter muitas coisas, muitos instrumentos. Hoje, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de eu ter alguns sintetizadores, alguns equipamentos que realmente me facilitam e fazem eu realmente produzir de forma mais assertiva. Reduz um pouco esse tempo. Mas esse tempo que eu gastei não foi um gasto, foi um investimento. Eu aprendi ali. Lógico que hoje, por exemplo, eu teria muito mais agilidade com o YouTube, com pessoas falando para vocês como eu estou falando aqui. Mas nenhum processo ele é desperdiçado. Então eu quero motivar você. Às vezes você está esperando ter grandes coisas, grandes acontecimentos, grandes equipamentos para produzir a sua música. E o mais interessante é que hoje, né, a gente vê esses instrumentos antigos, o Cássio, por exemplo, ele hoje virou moda e tem vários Cássios antigos que são vendidos a preços muito altos, porque o som dele e a limitação em algumas coisas fazem aquela característica de som que fazem ser aquele som maneiro, né? Você pega o Prophet 5, por exemplo, o Synth Mono. Hoje a gente fala o Synth Mono e tal, e o Synth Mono, uma sonzeira característica, aquele som bruto, tão lindo, tão maravilhoso, enfim, tantos outros sintetizadores, né, que hoje são raríssimos e hoje são custom justamente por causa dessas características e limitações que eles têm. Então é isso, galera, é uma resenha simples para a gente poder entender um pouco essa vida tão, às vezes, tão simples. Às vezes a gente tem um bom equipamento e às vezes a gente não sabe extrair aquilo que ele oferece, porque às vezes a gente não espreme aquela laranja
né, o suco até o bagaço ficar bem ali, bem amassado, né? Então vale a pena você espremer esse bagaço do seu instrumento aí e fazer o melhor que você pode no seu equipamento. Beleza, galera? Tamo junto. Comenta aqui o que você acha, qual equipamento você tem, qual foi a sua experiência em ter equipamentos às vezes simples, em extrair coisas muito grandes e muito bem feitas daquilo que você tem. E se você quer me seguir nas redes sociais, entra lá no meu Instagram, tem bastante vídeo legal meu tocando e falando algumas coisas sobre síntese, algumas produções. Hércules Music. Só entrar lá no Instagram e não esquece de ativar esse sininho aqui, comentar e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos aí. Tamo junto, galera. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.